Boa tarde, colegas vereadores, colega vereadora presente no plenário. Vereador Renato, eu acho que o tema que o senhor traz é extremamente importante, porque, de fato, sem mapeamento não há como estruturar políticas públicas de qualquer ordem. Não adianta dizer, numa realidade fictícia, alguns vereadores da base, de que a educação e a saúde de Florianópolis são referência em Santa Catarina e no Brasil, mas que não conhecem a realidade dos tetos caindo na cabeça das crianças, do lanche sendo entregue bolacha de água e sal e água ou apenas leite, né? O que gera uma situação muito complicada. Sobre a população em situação de rua, desde que a fatídica lei citada pelo vereador Leonel foi aprovada nessa casa, nós temos defendido, e dialoguei à época com o vereador Ricardo muito, de que nós precisamos de um censo da população em situação de rua. Não adianta achar que todo mundo é drogado, como se diz, ou que todo mundo tem passagem pela polícia. Eventualmente, sim, existem pessoas com dependência química, em que a dependência química é a causa da situação de rua, outras é consequência da situação de rua. Existem pessoas com passagem pela polícia que podem se aproveitar dessa situação, ou outras que é consequência da situação de rua, mas o fato é que não existe nenhuma articulação das políticas aqui na cidade da assistência social. Nós visitamos pela Comissão das Mulheres a Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência, que é gerida pela NURREV também, que não tem soberania alimentar, que não tem oficina para aquelas mulheres, que não há uma articulação, por exemplo, com o IGEOF, que é o Instituto de Geração de Oportunidades, para mulheres que nós sabemos que um dos principais problemas que volta para a casa do seu agressor é a falta de autonomia financeira. Então, além de todos esses pontos que o senhor levanta, a gente precisa listar quantos têm dependência, quantos têm passagem pela polícia, quantos a situação de rua é decorrência da situação econômica, porventura da pandemia, quantos têm ensino fundamental, quantos têm formação, porque na hora de pegar um caso isolado e levar lá para fazer TikTok dizendo que esse daqui tem curso superior e vai ser o monitor Mais 2 minutos demais, do vereador Bruno para a vereadora fácil, Carmen. Mas existem outros como esse que só vamos saber se fizermos o mapeamento certo. E a partir desse mapeamento, dá a política estruturante específica para cada um deles. Não adianta pegar casos isolados e transformar numa generalização dessa população. De fato, não são todos de fora, e se não são todos de fora, os que são de Florianópolis, ou os que são da grande Florianópolis, por exemplo, quais são as situações que os levaram para a situação de rua, quais são as políticas que devem ser feitas de forma metropolitana para lidar com isso, inclusive. Afinal de contas, nós temos um prefeito que é presidente da FECAM. Qual a articulação com os demais municípios sobre isso? Não uma articulação midiática de fazer uma caça à população em situação de rua, mas uma articulação de que as políticas sejam estruturadas nos seus territórios. Isso nós defendemos, e por isso que essa lei, vereador Camazão, não deu certo. Primeiro, que as entidades de internação não têm autorização para fazê-lo sem medidas judiciais. E o que fizeram à época da aprovação foi pegar 3 ou 4, encaminhar para algumas instituições, e lá permaneceram um único tempo que se fica. Há um paralelo, por exemplo, dos CAPs 24 horas, que são 2, 3 dias, porque se não há medida judicial, não se permanece internado compulsoriamente, porque até para que essa medida aconteça, é preciso um aprofundamento da situação individual dessas pessoas. Então, vereador Renato, eu acho que nós temos que trabalhar na pressão desse mapeamento, desse censo, que já tem sido feito em outros municípios, e eu citei à época para o vereador Ricardo, encaminhei para ele o instrumento de um modelo excepcional de um prefeito do partido do Topázio, do PSD, em Maringá, que tem feito um trabalho de mapeamento excepcional e dado destino de políticas públicas estruturantes para essa população. Obrigado.